Na quarta-feira, 22 de abril de 2026, o governo federal atualizou as regras do Minha Casa Minha Vida. E segundo o próprio Ministério das Cidades, 87.500 famílias vão ser diretamente beneficiadas. Mas tem um detalhe que nenhuma notícia está deixando muito claro. Mudar de faixa no Minha Casa Minha Vida não é só uma questão burocrática, é dinheiro. E vou dizer, pode ser muito dinheiro. A diferença entre uma faixa e outra pode chegar a centenas de milhares de reais ao longo do seu financiamento. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que mudou, o que isso significa para o seu bolso e o que você precisa fazer ou evitar de fazer agora com essas mudanças. Seja muito bem-vindo, eu sou o Lenilson Gabriel, planejador financeiro, e esse é o canal da Profix. Aqui a gente fala de todo o assunto que envolve o planejamento financeiro pessoal, sem complicação e sempre com muita responsabilidade. Então, para deixar todo mundo na mesma página, vamos começar explicando rapidamente o que é o Minha Casa Minha Vida e por que ele importa. Então, antes de entrar nas mudanças, vamos dar um contexto rápido sobre o que é o Minha Casa Minha Vida, porque se você não entende como o programa funciona por dentro, as novidades não vão fazer sentido para você. O Minha Casa Minha Vida nasceu em 2009. O Brasil estava no meio de uma crise financeira global, o governo precisava aquecer a construção civil e reduzir o déficit habitacional. A solução foi usar o FGTS, o seu fundo de garantia, como fonte de recursos para financiar moradia com juros subsidiados. O programa já passou por várias reformulações, foi suspenso, voltou com outro nome e retomou o nome original em 2023. Hoje ele tem 4 faixas de renda e é nisso que a mudança aconteceu. Então, o que são as faixas e por que elas definem tudo? Como eu disse, o programa divide as famílias em 4 faixas. E a faixa que você está determina 3 coisas fundamentais. Número 1, define se você tem ou não direito a subsídio do governo. A número 2, qual é a taxa de juros do seu financiamento. E número 3, até qual valor de imóvel você pode comprar pelo programa. E não é só um número administrativo, é a diferença de dezenas de milhares de reais ao longo do seu financiamento. E é por isso que qualquer mudança nas faixas importa muito para o seu bolso. E agora vamos falar o que mudou, as novas regras a partir de 22/4 de 2026. Então, a Caixa Econômica Federal começou a operar as novas condições do programa e essas mudanças foram aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS e regulamentadas pelo Ministério das Cidades. Então, vamos pelas faixas. A faixa 1 atende famílias com renda de até R$ 3.200 mês. Antes, o limite era de R$ 2.850 e agora subiu para R$ 3.200. Na prática, famílias que ganham em torno de R$ 2.900, que estavam na faixa 2, agora caem para a faixa 1. E isso significa juros mais baixos e, em alguns casos, subsídio do governo. Na faixa 2, temos renda até R$ 5.000 mês, renda familiar. O limite anterior era de R$ 4.700, agora passou para R$ 5.000. A faixa 3, renda até R$ 9.600. Antes era R$ 8.600. Agora temos esse novo valor de 9.600 e o teto do imóvel nessa faixa subiu de 350 mil para 400 mil. Na faixa 4 atende renda familiar até R$ 13.000 mês. Antes era 12 mil, agora é R$ 13.000. E o teto do imóvel aqui também subiu de 500 para 600 mil. Então, 87.500 famílias devem ser beneficiadas diretamente com essa atualização, isso segundo os próprios dados do Ministério das Cidades. Mas o que você também precisa entender com essas mudanças, que realmente importa, é a lógica dos juros. Falar que mudou o limite de renda sem contextualizar os juros é como falar que o produto foi relançado sem dizer o preço dele. O que define o quanto você vai pagar no total por um imóvel de 200 mil, 350 mil ou 500 mil reais é a taxa de juros. E no Minha Casa Minha Vida, a taxa muda muito de uma faixa para outra. Veja só, de acordo com o momento que nós estamos gravando esse vídeo, as taxas estão da seguinte forma. Na faixa 1, a taxa pode começar em 4% ao ano. Na faixa 2, ela fica em torno de 6,5% a 7% ao ano. E na faixa 3, estava em torno de 7,66% e deve cair para quem migrou de faixa. Na faixa 4,
os juros chegam a 10% ao ano. E no mercado tradicional, fora do Minha Casa Minha Vida, você pode pagar 12%, 13%, às vezes até mais. A diferença entre a faixa 1 e o mercado convencional pode representar centenas de milhares de reais ao longo de 30 anos, por exemplo. Para você ter uma ideia, um imóvel de R$200 mil financiado em 35 anos na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, você pagaria em torno de R$360 mil no total. O mesmo imóvel no mercado convencional, com juros de 12% ao ano, pode custar perto de R$780 mil no total. Ou seja, como eu disse no início do vídeo, mudar de faixa não é necessariamente burocracia. Pode ser dinheiro no seu bolso ou na sua dívida. Até aqui, pessoal, qualquer portal de notícias está cobrindo todas essas informações que eu trouxe, mas tem 4 implicações que até agora eu não vi ninguém falar de forma clara. A primeira é, se você mudou de faixa, isso não é automático. Ninguém vai te ligar avisando. Você precisa saber que isso aconteceu e ir até a Caixa ou fazer uma simulação. Se você tinha um pré-aprovado antigo, ele pode ter mudado ao seu favor. A segunda é, quem já tem financiamento em aberto não é afetado. As novas condições valem para contratos novos. E se você já financia pelo programa, as suas parcelas não vão cair agora. Isso precisa estar muito claro para não gerar expectativa errada. E a terceira é que o reajuste de faixa tem a ver com o salário mínimo. A faixa 1 foi calibrada para se manter próxima de 2 salários mínimos. Como o salário mínimo subiu para R$ 1.621 em 2026, o teto da faixa 1 subiu na mesma proporção. Isso revela algo importante, que o programa é sensível ao cenário macroeconômico. Por isso, se a inflação pressionar o salário mínimo novamente, as faixas podem mudar outra vez. Quem acompanha, sai na frente. Quem ignora, acaba perdendo janelas de oportunidade. Quarto, a faixa 4 é nova e muda o jogo para a classe média. Antes, quem ganhava entre R$ 8.600 até R$ 12 mil estava fora do programa. Com a faixa 4, essas famílias passam a ter acesso a juros menores do que os praticados pelo mercado convencional. Não é o mesmo subsídio das faixas 1 e 2, mas ainda assim é vantajoso, especialmente para quem está em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, onde imóveis de 500 a 600 mil são bastante comuns. Agora vem um ponto que me preocupa mais do que qualquer outro ponto. Sempre que o Minha Casa Minha Vida abre uma nova janela de novas alterações, uma parte das pessoas corre para comprar sem ter feito o planejamento financeiro básico. E aí vem um problema. O programa financia o imóvel, mas ele não financia tudo. Então, os custos que o Minha Casa Minha Vida não cobre, eu preciso te dizer. Primeiro, o ITBI, o Imposto de Transmissão de Propriedade. Ele varia por cidade, mas, por exemplo, em São Paulo fica em torno de 3% do valor do imóvel. No imóvel de 300 mil, são quase 9 mil que você precisa ter na hora, em mãos, no momento da contratação. Segundo, a escritura e o cartório. É mais um dinheiro que precisa estar no seu bolso no momento da decisão de comprar esse imóvel. Terceiro, a reforma, a mobília, as adaptações. Muitos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, especialmente de construtoras para as faixas 1 e 2, são entregues no padrão mais básico possível. Você pode precisar investir mais para tornar o lugar habitável do jeito que você quer. Quarto, a sua reserva de emergência precisa continuar existindo depois que você comprar o imóvel. Quem zera a reserva de emergência na entrada do financiamento corre um grande risco de perder o imóvel se acontecer qualquer imprevisto. A pergunta certa não é, eu me enquadro no programa? E sim, eu estou financeiramente preparado para comprar? Então, o que você faz com tudo isso? Bom, primeiro, descubra em qual faixa você está agora. O simulador da Caixa é gratuito. É só acessar o site, colocar a sua renda e ver se você migrou de faixa com essa nova atualização do Minha Casa Minha Vida. Segundo, se você mudou de faixa, refaça a simulação completa, porque pode ser que a parcela que antes estava fora do seu orçamento, agora caiba com juros mais baixos. Terceiro, se você está nas faixas 3 ou 4, compare as condições do Minha Casa Minha Vida com o financiamento convencional. Em muitos casos, mesmo sem o subsídio, a taxa do programa é menor, mas isso depende do seu perfil, do valor do imóvel e do banco. Então, vale simular nos dois para fim de comparação. Pense também no custo total.
não só na parcela. A parcela cabendo no orçamento é o mínimo. Você precisa olhar entrada, custos de transferência, custo de manutenção do imóvel e o impacto na sua reserva de emergência. E por fim, e não menos importante, não tome essa decisão sem um planejamento financeiro estruturado. A compra de um imóvel é uma das maiores decisões da sua vida e ela precisa estar alinhada com os seus objetivos, com o seu momento de vida e com a sua capacidade real de pagamento. O programa muda, as regras mudam, o salário mínimo muda, a taxa de juros muda, mas o que não pode mudar é a sua capacidade de entender o que está acontecendo e usar isso a favor do seu patrimônio. Informação sem ação é apenas curiosidade. A diferença está em o que você faz com o que você aprendeu. Se você quer entender se esse é o momento certo para você comprar um imóvel, se você se enquadra ou não no programa e se a sua situação financeira está preparada para essa decisão, é exatamente isso que um planejamento financeiro personalizado faz. Então, convido você a acessar os nossos contatos na descrição desse vídeo e vem conversar com a gente. E conta aqui para mim nos comentários, você se enquadra em qual faixa? Tá pensando em comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida? Quero saber o que vocês estão planejando. Obrigado por assistir e se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa dessa informação hoje mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo e tchau!